Olá, meus amados, receba a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira. Nesta oportunidade de hoje a gente vamos estar estudando e aprendendo acerca de uma dúvida frequente em muita gente, se realmente existe o inferno e o que é o inferno em si. A Bíblia nos relata, nos conta dizendo que realmente existe o inferno. O inferno é qual? Um lago de fogo e enxofre. O Hades de fogo e enxofre, a qual o Senhor preparou para lançar Satanás, a besta, o anticristo e os adeptos, os demônios ligados a Satanás. E por que nas igrejas diz que aquele que vive em desobediência vai ao inferno? É lançado lá, pois o Senhor ele diz que aquele que não crê, aquele que não segue, não teme, não obedece ao Senhor, ele não tem parte com o Senhor, lançai fora, pois não tem parte com Deus. Deus ele não fez o inferno para o homem, Deus fez o inferno para os demônios, mas o homem, por desobediência, vai ao caminho. Em Mateus 7 vai estar dizendo que há dois caminhos, um caminho estreito, a qual a porta é muito estreita e apertada, e um caminho largo, a qual tem uma porta muito larga. O que quer dizer? Que aquele que vai para o caminho estreito, o caminho da dificuldade, o caminho a qual nós temos que renunciar ao nosso desejo, renunciar à concupiscência da carne, este é o caminho que leva para o céu. Mas aquele que decide seguir o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho que pode ser de qualquer jeito, esse daí vai nos levar ao inferno. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, vai estar relatando sobre o inferno. Então a Bíblia fala acerca do inferno. A Bíblia fala do lago de fogo. A Bíblia fala e confirma que realmente existe o inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 vai dizer assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É um fogo que nunca se apaga, não esfria, não tem amenização, não ameniza, é direto o mesmo fogo. É um fogo a qual o diabo vai ser lançado e aqueles da rebeldia também, que vai ficar queimando ali eternamente. Uma vez uma pessoa me perguntou a mim, não, a minha esposa, melhor dizendo, eu estava ministrando a palavra, e uma certa pessoa perguntou a ela no momento que eu estava ministrando a palavra. Isso eu não escutei. Ela depois relatou para mim a pergunta. E a pessoa me perguntou a ela, quanto tempo seria o inferno? Quanto tempo ficaria no lago de fogo? Eternamente. Talvez a pessoa pensava que ia passar lá 10 anos, depois estava no céu, ia ser salva. Não. Se você for desobediente e acompanhar os ritmos do Satanás, do diabo, vai para o inferno. E é eternamente, não tem escapatória. Depois que cai no inferno, não tem oportunidade. A oportunidade é agora. Agora você tem a oportunidade. Neste momento, por enquanto Jesus ainda não vem, por enquanto a porta da graça se encontra aberta, aí sim você tem a oportunidade de salvação. Se não, depois quando estiver lá, não há mais jeito. Não tem mais jeito. Em Daniel capítulo 12, ele vai relatar dizendo que é um lugar de vergonha e desprezo eterno. É lugar de sofrimento, vergonha e desprezo eterno. Vai estar lá em Daniel no capítulo 12, no versículo 2, ele vai estar relatando que é um lugar de sofrimento e desprezo eterno. Deixa eu só encontrar aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel vai estar relatando que aqueles a qual vai para o inferno, ele vai para um lugar de vergonha e desprezo eterno, um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, de agonia. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, quando ele lança uma parábola, ele vai dizer, e lá haverá dores e ranger de dentes, por causa do fogo eterno. A qual o Senhor Jesus falou lá em Mateus,
no capítulo 25, no versículo 41, vai estar dizendo que é um fogo eterno. É um fogo que nunca se apaga. Um fogo continuativo para sempre. Em Mateus 25, no versículo 41, e diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê que Jesus ele vai dizer: então afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, maldito, aos que é da desobediência, e será lançado no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando diz preparado para o diabo e seus anjos, é os anjos caídos, é os anjos a qual acompanhou o diabo. Eles acompanharam e caiu. Então vai ser lançado no inferno. Não há mais perdão, não há salvação para o diabo e para os anjos caídos. A Bíblia também relata que é o fogo que nunca se apaga. Em Mateus 3,12, o fogo que nunca se apaga. O inferno é um fogo que nunca se apaga. Imagine quando você queima um dedo, queima alguma coisa, já é algo muito dolorido, é algo de sofrimento. E no inferno que nunca se apaga, aí sim que é complicado, é um fogo que não se apaga de maneira nenhuma. Mateus 3, versículo 12. Em suas mãos tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quando ele está falando, ele está se referindo aos ímpios, ele está se referindo aos pecadores, aqueles que estão no mundo de pecado. Lançará no inferno, a qual é um fogo que nunca vai se apagar. Eu não vou ler o contexto todo, explicar o contexto todo, basear no contexto todo, porque senão fica um vídeo muito longo, muito cansativo, e em vez de você aprender mais, te atrapalha, por ser algo muito cansativo, atrapalha às vezes até no aprendizado, entendeu? Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo vai se referir dizendo que é eterna perdição. Eterna perdição. O inferno é uma eterna perdição. É o local de sofrimento, de dores, de ranger de dentes, aonde tem um fogo que nunca se apaga. Deus fez para lançar o diabo, mas o homem a qual procura o caminho do pecado acompanha o maligno. Não foi feito para o homem, sim para o maligno. O inferno foi preparado para lançar o maligno. O homem é quem acompanha. Em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim, 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Perante a face do Senhor e a glória do seu poder. Padecerão, sofrerão eterna perdição, num fogo eterno, num fogo de sofrimento, num fogo a qual nunca se apaga, um fogo a qual está ali para queimar dia e noite, eternamente. Aí, irmão Leandro, mas não é por um período, não, eternamente. Aquele que cai no inferno, ele não cai por um período, ele não vai ao inferno e fica ali um período, não é férias. O inferno não é férias, aprenda isso. No inferno não é férias. Inferno é para sempre. É a segunda morte, de acordo disse Daniel, no capítulo 12, no versículo 13. É a segunda morte. Mas o Senhor Jesus, ele veio e morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância e vida eterna. Se eu e você crer em Jesus, confessar o Senhor Jesus como Salvador, obedecer a Jesus, buscar o caminho de Cristo, teremos salvação. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha vida eterna.
O Senhor, ele veio não para lançar o povo no inferno, mas sim para resgatar o povo do pecado para a santidade. Deus deu o Filho dele para que eu e você não pereça no fogo do inferno, na chama do inferno, mas para que eu e você tenha nova vida, uma vida e vida eterna junto com Cristo. E comprovando que o inferno foi feito para o diabo, em Mateus 25, do versículo 41, que eu já tenho ali, comprova que o inferno realmente é para o diabo. O inferno não foi feito para nós, e sim o diabo e seus anjos, seus adébitos. Deixa eu ler novamente. Mateus 25, 41. A gente já leu, só vou só reforçar, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Viu aí? Realmente o inferno foi preparado para o diabo e seus adébitos. Como a palavra está falando, preparado para o diabo e seus adébitos. O abismo, o inferno, o lago de fogo ardente e de enxofre, foi preparado para o diabo e seus adeptos, os anjos do diabo, não preparado para o homem, sim para o adversário, para o inimigo, mas o homem que viveu em desobediência, em contenda, em dissensões, que busca a idolatria, que decide desagradar a Deus, esse é lançado no inferno, porque não quer procurar o Senhor. Aquele que busca o Senhor, ele tem a salvação, pois o Senhor, ele veio, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida eterna, nos dar salvação. Irmão Leandro, mas o que eu ganho se eu deixar a concupiscência da carne, se eu deixar os meus prazeres do mundo, se eu deixar a minha vida que eu tenho no mundo, o que é que eu vou ganhar de recompensa? Aqui na terra você vai ganhar muitas coisas, vai ganhar a presença de Deus, vai ter o Espírito Santo habitando em você, você vai entender o que é o mistério de Deus, você vai sentir prazer e gozo, alegria em viver em Cristo. Muitas coisas você vai ganhar. E quando o Senhor Jesus vier a buscar a igreja, você vai receber um galardão, uma coroa de glória, um corpo incorruptível. Vai ser transformado em um corpo de glória. Grande recompensa o Senhor tem para vos dar se você viver em obediência. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E diz: escreve, porque esta palavra são verdadeira e fiel. Entendeu esse mistério? Em Apocalipse capítulo 21, a qual vai estar falando do novo céu e a nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, que é descida do céu, ataviada como uma noiva, arrumada, preparada como uma noiva ao encontro do seu noivo. Entende esse mistério? Se você decidir deixar a vida do pecado para uma vida de santidade, para uma vida com Cristo, você vai ter a recompensa de morar na nova Jerusalém, a qual não vai haver mais sofrimento, nem dor, nem lágrima. Tristeza não vai haver lá, porque o Senhor Jesus vai estar conosco, que só vai ter alegria. Não haverá tristeza, sofrimento, dores, lágrimas, de maneira nenhuma. Vai haver só gozo, prazer e alegria, porque vamos estar com Cristo Jesus na nova Jerusalém, a qual o Senhor vai nos preparar. Mas também, se você não quiser buscar o caminho de Jesus, preferir estar fazendo a vontade do mundo, seguindo a vontade do mundo, como eu te provei que realmente existe o inferno, se você decidir seguir a vontade do mundo, aí você está escolhendo o seu caminho. Buscai o caminho estreito, a qual a porta é apertadinha. Esse é o caminho que eu recomendo para você, o caminho que leva para o céu. Mas se você buscar o caminho largo, a qual tem uma porta muito larga, podemos dizer um portão,
passa de qualquer jeito? É escolha sua. O caminho estreito e apertado é o caminho que leva para o céu, pois esse caminho tem que ser com santidade. Não entra pecado, bagagem não passa por esse caminho. Temos que estar em santidade. O inferno é real. Se você crê, você se decide a buscar mais o Senhor, honrar, respeitar e tentar lutar para fugir do pecado. Entendeu o mistério? Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir. Sujeitai-vos a Deus. Seja humilde na presença de Deus. Resista o diabo que ele vai fugir de vós. Mas se você, em vez de resistir o diabo, procurar o caminho do diabo, procurar o caminho da idolatria, procurar o caminho da vaidade, aí você vai estar procurando o diabo e vai estar fugindo de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida grandiosamente. Ter esse mistério, o inferno é real e o céu é real. Procurai o caminho de Deus para que você possa ter uma nova vida. Uma vida de gozo, de paz e de alegria, sem sofrimento, sem dores, sem lágrima. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida grandiosamente.